Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem, pois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 11. Com água ou em água, mais poderoso que eu. Apesar de sua crescente popularidade, João tinha clara noção de seu papel como subordinado ao Messias. Não sou digno de carregar. Na cultura judaica, tirar as sandálias de alguém e carregá-las era uma tarefa considerada inferior, até mesmo no caso de um discípulo e seu rabino. Tratava-se do trabalho reservado a escravos. Com o Espírito Santo e com fogo, ou no Espírito Santo e em fogo. Isso aconteceu em Pentecostes. Ver Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29 e Atos, capítulo 2. O ministério de Jesus capacitado pelo Espírito Santo. Ver capítulo 12, versículo 28 e Lucas, capítulo 4, versículo 14. Também pode estar incluído aqui. Fogo pode referir-se à purificação. Zacarias capítulo 13, versículo 9, ou ao julgamento. Malaquias capítulo 4, versículo 1, e ver Isaías capítulo 1, versículo 25, capítulo 4, versículo 4, e Malaquias capítulo 3, do versículo 2 ao 3. Trata-se de um batismo de espírito e fogo. O Messias realiza o que João só podia preparar, isso é, julgamento e purificação completos. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 3, do versículo 11 ao 12. João prediz a chegada do Messias, cujo batismo envolverá a obra purificadora do Espírito Santo ou julgamento associado com fogo. Tudo dependerá da resposta do povo em relação a ele. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB. Versão NAA. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 11. Aquele que vem depois de mim expressa grande expectativa messiânica. É mais poderoso do que eu. João anuncia que o reino está próximo, porém aquele que vem chegará com o poder de Deus para inaugurar o governo messiânico. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João com água será substituído pelo batismo ligado àquele que vem. Veja a nota em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Aqueles que se arrependem e nele confiam receberão a bênção do Espírito Santo, conforme Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29, e Atos, do capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Ao passo que os penitentes receberão o juízo do fogo eterno, e até mesmo os penitentes podem ser submetidos a um fogo purificador. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos para o estudo?
Estudo do capítulo 3, versículo 11. Com o Espírito Santo e com fogo. Purificar com fogo descreve o batismo sobrenatural de Deus, contrastando com o símbolo de purificar com água. O fogo do Espírito renova o povo de Deus e consome o perverso como a palha. Conforme Isaías capítulo 4, versículo 4, Zacarias capítulo 13, versículo 9, Malaquias capítulo 13, versículo 2 e capítulo 3, versículo 4. Não, Malaquias capítulo 3, versículo 2 e versículo 3 e o capítulo 4, versículo 1. O testemunho de João sobre Jesus como o Senhor que vem, versículo 3, se estende como Senhor. Jesus batiza com o Espírito e executa o juízo final. Ver nota teológica Batismo na página 1988. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu realmente vos batismo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 11. A remoção dos calçados do dono era uma tarefa tão humilde que os hebreus possuidores de escravos ou servos não podiam exigi-la de escravos hebreus. Todavia, João se viu como indigno de efetuar para Jesus a própria tarefa que os escravos eram dispensados a fazer. O Batista expressou sua profunda humildade porque Jesus era mais poderoso do que ele, e este grande poder se expressava por meio de um novo batismo, que era imensamente superior ao de João. O batismo de João era uma expressão pública de arrependimento, mas esse batismo não podia mudar o coração de uma pessoa. Jesus, porém, batizou os arrependidos com o Espírito Santo e os tornou santos por meio de uma transformação interna.